Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 19, né, do Missionários da Luz. O capítulo que se chama Passes. Na semana passada a gente viu que é um grupo especializado, muitas vezes, no mundo espiritual que acaba fazendo esse trabalho dentro da casa espírita. E nós vimos que, inclusive, existem alguns pré-requisitos essenciais para que eles façam esse trabalho. E aí a gente viu que tanto por parte do mundo espiritual quanto por parte de nós, os encarnados, que podemos participar ou fazer a tarefa de passe numa casa espírita, também tem a necessidade de melhora, né, de evolução, de cada vez mais a gente ir adquirindo algumas particularidades, né, com relação ao pensamento, à sintonia, a equilíbrio da vibração e tudo mais. Mas que por parte dos encarnados, a simples boa vontade já é suficiente para a espiritualidade conseguir atuar através de nós. Mas que quanto mais a gente evolui esses valores, mais a gente acaba sendo eficiente, mais a gente acaba. Oi, Eva. Oi, Lela. A Oi, Lela. oi, Oi. desculpa o atraso. Imagina, acabamos de começar. Estava Oi, só oi. recapitulando. Oi, Eva. Recapitulando nessa questão dos participantes de um momento de passe, né? Os encarnados, a simples boa vontade é suficiente para a espiritualidade agir através de nós e passar o tratamento ou os fluidos necessários. Mas quanto mais a gente se dedica em se melhorar nesse sentido, maior, mais eficiente acaba sendo o trabalho, né? Tanto para aquele que nós estamos tentando auxiliar, quanto para a própria casa, a espiritualidade. Mas por parte do mundo espiritual, existem alguns valores que são imprescindíveis, algumas aquisições, né, de trabalho por parte dos espíritos que governam esse trabalho lá, que são imprescindíveis. E aí então eles explicaram isso para o André Luiz, né? O Alexandre estava explicando isso para o André Luiz, e o André Luiz observando esses espíritos que atuam no passe, e aí então nós vamos dar sequência a partir daí. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, rogando a cooperação de Alexandre em determinado setor. Então, o Alexandre estava conversando com o André Luiz e algum outro espírito, né, alguma outra entidade, pediu para que o Alexandre ajudasse em alguma coisa e ele atendeu, gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes. Então, o Alexandre, ele ia fazer o que tinham pedido a ele, mas antes ele teve o cuidado de encaminhar o André Luiz a se juntar àquele grupo de entidades que estavam fazendo o trabalho de passe. Porque era o que o André Luiz estava prestando atenção, procurando aprender sobre isso. E aí, quando o Alexandre chega para esse grupo, né, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou o generoso. Oi, Adriana, tudo bem? Então, aí o Alexandre falou pro Anacleto, né, que era o chefe, então, dessas entidades que faziam o trabalho de passe. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você fizer por ele. Então, deixa o André Luiz e pede ao Anacleto que ajude, né, nesse sentido. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo, ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Então ele logo já pediu para que o André Luiz ficasse junto, prestasse atenção, né, se concentrasse ali no trabalho que estava sendo feito. Delicadamente, fez-me sentar ao lado de uma senhora respeitável que se localizava à mesa, não longe do orientador da casa. Então, a gente viu que os trabalhos de
auxílio magnético, né, por parte desses passistas espirituais, acontecem mesmo antes, né, do momento especificamente do passe. E aí, naquele momento, o Anacleto, então, pediu para que o André Luiz se aproximasse de uma das trabalhadoras da casa, né, que estava sentada ali ao lado. Não, mas aqui não diz nem que é trabalhadora da casa, né? Fez-me sentar ao lado de uma senhora que se localizava à mesa. Provavelmente era, né? Porque estava na mesa, ali, próximo, não longe do orientador da casa. E aí o Anacleto chamou a atenção para o André Luiz para que olhasse essa irmã, então que estava ali sentada na mesa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra. Então imaginem isso, né? Porque o André Luiz, como o próprio Alexandre citou, como médico, ele conhece a parte do corpo físico e agora ele está cada vez mais vendo a relação que existe do corpo físico com o corpo espiritual, né? O perispírito e o próprio espírito. E aí ele, com a atenção de um médico, foi direto com o olhar dele onde o Anacleto tinha pedido. E ele percebeu a presença de uma nuvem negra, uma nuvem escura. Era tênue, mas tinha a presença no coração dessa senhora, que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular. Então estava falando de particularidades, detalhes da anatomia cardíaca, mas o André Luiz identificou exatamente o local do coração dela em que tinha essa nuvem negra e que irradiava, inclusive, alguns filamentos também escurecidos nessas outras regiões do coração. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Então, quando ele vê aquilo, ele pergunta para o Anacleto e o Anacleto responde. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força. Então, olha isso como ele está falando, né? Da mesma maneira que se nós nos alimentarmos de algum alimento estragado ou que tenha algum tipo de sobrecarga, problema, a gente pode prejudicar o nosso corpo. E da mesma maneira ele está falando, o nosso perispírito também pode absorver elementos que prejudiquem o próprio perispírito. E a gente agora, a gente já, por tudo que a gente tem estudado, sabe, né? Que isso é a vibração que a gente acaba se envolvendo, o pensamento principalmente. Então a força mental produz muitas vezes uma matéria, que essa matéria ela acaba podendo se alojar em determinados órgãos. A gente vai ver em alguns casos nesse trecho do capítulo de hoje, mas no caso dessa senhora, essa esse elemento de degradação estava ali no coração dela, mas pode acontecer em outros órgãos do nosso corpo. Cada um tem um órgão mais frágil, um órgão mais sensível, um órgão alvo, que pode se instalar o problema. Então, e o Anacleto está falando isso da mesma maneira que quando a gente come, a gente pode prejudicar o corpo, alguma coisa que a gente absorve em pensamento também pode prejudicar o corpo perispiritual, com reflexos sobre as células materiais. Então, olha aqui, aí então a origem é mental, a origem é do pensamento, prejudica o perispírito, mas tem reflexo depois nas células do corpo físico, material mesmo. Então é a somatização dos problemas que a gente cada vez mais a medicina tem descoberto isso, né? As consequências no nosso corpo que são resultado de problemas emocionais e problemas do pensamento. E aí ele segue explicando.
Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, olhem isso, né? O quanto realmente está sendo claro com relação às nossas emoções e às emoções das pessoas que muitas vezes a gente convive, mora, né? Então, um ambiente de trabalho ou na própria casa, um ambiente de convívio social, onde exista, por exemplo, vou citar um exemplo, a vibração constante de, de falar mal, por exemplo, da questão política, que acontece com frequência. Aquela vibração constante, nesse sentido, acaba sendo a sintonia, a emissão de pensamento que a gente vai criando e que vai se acumulando no nosso espírito, né, no perispírito, e tendo consequências no nosso corpo. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Então, assim, tá, vamos, o que ele está falando assim. Então, é claro que nós vivemos num mundo onde esses desequilíbrios são constantes, né? A gente convive com pessoas e nós mesmos muitas vezes podemos nos sintonizar com vibrações menos dignas, né? Ou essa questão da queixa, da maledicência, ou dos todo tipo de pensamento ruim, mas se a gente se fixa naquilo, aquilo pode trazer consequências. Mas como fala, semelhantes absorções às vezes podem ser fenômenos sem muita importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, olha como o papel da oração é fundamental nesse ambiente de desequilíbrio que, no estágio que a nossa condição espiritual aqui, né, nos coloca, como a oração é importante para anular esse prejuízo que esse dia a dia pode nos trazer. Então, a importância religiosa para qualquer, e aqui ó, vamos sair do âmbito espírita, né? Para qualquer religião. Então, se nós temos problemas, cada um de nós, mas aí chega o momento do dia, da semana, que eu vou na igreja, ou eu vou no templo, naquele culto onde eu faço, ou no centro espírita, ou mesmo em casa, que eu acordo, faço minha oração, ou que durante o dia eu também tiro um momento para fazer minha oração, ou que à noite, ou no centro, ou na igreja, ou sozinho em casa, eu também me volto, né, ao Pai, ao Cristo e aos espíritos amigos e me sintonizo pedindo ajuda, pedindo a força, a proteção e tudo mais, a gente consegue de alguma maneira restabelecer isso, reorganizar isso que poderia ter consequências muito piores. Então, aqueles que não têm uma vida de oração e que passam por essas tribulações, com mais frequência acontecem os problemas, os resultados no próprio corpo. Mas o que ele está mostrando ali? Uma pessoa que está no centro espírita, sentada na mesa, perto do orientador da casa, e que está com essa mancha no coração. E aí o Anacleto, explicando tudo isso, indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Então, porque a gente lembra, né? Existe o coração do perispírito e o coração de carne, o coração material mesmo. E aí ele explica: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Então, imagina uma briga em casa, né, que acontece por um desentendimento. O que isso gera? Né? Um momento de explosão, um nervoso, uma briga, um desentendimento.
Então, é tudo isso que nós estamos vendo as consequências. E de certa forma, é o que faz muitas vezes as pessoas buscarem o momento do passe. Por que as pessoas vão num centro espírita pedir passe? Porque elas estão passando por momentos de dificuldade no seu dia a dia que não estão conseguindo lidar. Porque geralmente a pessoa que não é muito religiosa e que a vida está indo tudo muito bem e não tem essa busca, né, não tem essa necessidade, elas acabam continuando na vida na zona de conforto. A partir do momento em que a vida começa a colocar problema, ou problema de saúde, ou problema de relacionamento, ou problema de emprego, seja lá qual for o problema, isso começa a abalar emocionalmente as pessoas, ou até uma doença começa já a se instalar. E é o momento em que essas pessoas vão no centro espírita procurar um passe. E é justamente tudo isso que nós estamos estudando no capítulo de hoje. Então, no caso dessa senhora, ela tinha tido uma briga, um atrito sério com o marido, entrando em grave posição de desarmonia íntima. Então, ela se desorganizou, se desestruturou. A harmonia que ela tinha, ela quebrou. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. Então, olha isso. Produzida através do pensamento por conta de uma briga, um elemento foi criado, olha isso, matéria mental. Então, para que a gente, de novo, mais uma vez, entenda o que a gente vem estudando. O pensamento cria uma matéria que é palpável muitas vezes, é visível. O André Luiz está vendo a matéria mental que ela criou, que estava se alojando no coração dela e que estava prejudicando, começando a prejudicar o coração de carne dela. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Então vamos prestar atenção também aqui com relação a algumas palavras, porque nós muitas vezes podemos ler um livro como esse que nos traz muito esclarecimento e aí a gente já conclui algo que generalizando. Então se acontece isso, eu vou ficar doente? Não. Pode ficar doente. E aí depende de uma série de fatores. Um dos fatores que a gente viu, acabamos de ver ali atrás, é a nossa proteção através da busca da oração. Agora depende do grau, né, de desequilíbrio, de problemas, né, que nós estamos passando, ou de predisposições do nosso próprio corpo, nós temos então uma enfermidade que pode se instalar através de um início de constantes desarmonias do próprio espírito. Atendamos ao caso. Então, ele mostrando isso para o André Luiz, agora o que eles vão fazer? O passista do mundo espiritual vai ajudar aquela irmã que está com aquela mancha no coração. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e em seguida começou a atuar por imposição. Então, coisas que a gente não vê, né? Mas como o mundo espiritual já está trabalhando pelo simples fato de eu ir no centro espírita e entrar em oração, em sintonia com o mundo espiritual. A espiritualidade, mesmo antes do momento do passe, pode já estar trabalhando naquele momento no problema que eu tenho. Então, só de ir lá, às vezes a gente entra e sai melhor, sai diferente. E agora mostrando, né, o Anacleto fazendo o serviço dele, né, de atuação ali. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, então aqui próximo da área do coração, né? E com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Então, olha isso, através do pensamento, da concentração do Anacleto, ele colocando a mão, o André Luiz viu
os raios, que são esses fluidos magnéticos e energéticos, saindo da mão do Anacleto, por comando, né, da vontade, né, dele, da inteligência dele, e atuando no coração daquela senhora. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente. E, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a a mão irradiante ao longo da epiderme. Olha que coisa incrível! Aquela mancha negra começou a se dissolver, mas acabou, na verdade. Olha, isso é curioso para mim, porque às vezes eu penso assim, puxa vida, né? A simples atuação, né, do magnetismo de um espírito superior ali, talvez faça com que aquilo suma, não exista mais. Mas não, aquilo lá se deslocou, inclusive. Saiu do coração, passando para a pele e ali fora se dissolvendo, né? Acabou sendo através da ação do magnetismo da mão desse espírito, conseguiu dissolver aquela mancha escura que estava no coração dela. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influenciação. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as. Olha isso, fazendo esse movimento, porque depois que ele conseguiu trazer para a superfície, ele começou a fazer um movimento para ir cuidando daquilo, né? E logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Então, como se tirando, realmente, né? Tentando dissolver aquilo para tirar daquele organismo. E em poucos instantes, o organismo da enferma ficou livre. E olha, isso tudo é invisível aos nossos olhos, né? Mas no mundo espiritual, isso é visível. O André Luiz está descrevendo o que ele viu de um espírito fazer numa pessoa que estava simplesmente sentada na mesa. E às vezes a gente não sabe o que aconteceu com a gente, mas eu sentei na mesa ou eu sentei na cadeira para ouvir a palestra e saí melhor. Às vezes eu posso sentar aqui nessa cadeira para a gente discutir o nosso capítulo, né? Eu posso sentar de uma maneira e por atuação mental e espiritual do magnetismo de tudo isso que está acontecendo, eu saí melhor. E aqui está sendo descrito o que espiritualmente estava acontecendo no caso dela. E o que acontece também conosco e com muitos que vão buscar o tratamento. Eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o auxiliar terminou o trabalho, indaguei. Quer dizer, ele ficou impressionado e quando o Anacleto acabou o procedimento, ele perguntou: perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Então, olha o que o André Luiz agora está perguntando. No caso, essa senhora estava numa casa espírita e tinha os espíritos que davam passe, mas quantas pessoas no mundo não sofrem de um problema como o dela? E se fosse uma pessoa que não tinha ido a uma casa espírita? Então é só o espiritismo que resolve isso? Essa pessoa que não recebe o benefício de ir numa casa espírita, ela está abandonada pela providência divina? É essa mais ou menos a pergunta do André Luiz. Eu estou vendo que a doença da mente está influenciando no corpo, mas e se não fosse essa senhora? E se não fosse alguém que está aqui dentro da casa? Ela estaria abandonada? E aí o Anacleto responde: de modo algum. Respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade
amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Então, para que a gente entenda, apesar do espiritismo ter a explicação de como isso funciona, isso não é exclusividade do espiritismo. No mundo espiritual, inúmeros são os grupos que já evoluíram e que trabalham em benefício dos seres humanos encarnados. Então, todos aqueles que buscam, através de uma sintonia com o alto, uma ajuda, pode ser em casa ou pode ser em qualquer instituição religiosa, de qualquer matiz, como ele fala aqui, em todos os locais existem os grupos que atuam. Por isso que também as pessoas vão na igreja e saem da igreja com uma sensação de alívio. Muitas vezes com uma sensação de cura. Então, isso acontece, como está dizendo aqui, por parte do mundo espiritual, que não é exclusivo do ambiente espírita. O mundo espiritual é o nosso mundo invisível, que é a consequência de todos nós depois do desencarne. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto. Então, olha que bonito isso, né? Mostrando qualquer um que em qualquer religião esteja disposto a buscar esse auxílio e que busque, né, sinceramente, e abre as portas, se coloca receptivo, o socorro do alto chega. Em qualquer lugar, em qualquer canto do mundo, em qualquer templo religioso, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, quando a gente acredita que o poder divino pode fazer algo em nosso benefício, a gente abre um canal e essa espiritualidade, da mesma maneira que o Anacleto está mostrando ali na casa espírita sendo feita, isso acontece em qualquer lugar do planeta. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Opa, peraí, eu cliquei aqui sem querer. Ok, depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Então, olha, ele está descrevendo a situação dessa senhora. Ela está procurando, sinceramente, descobrir a verdade ou está em busca de esclarecimento. Mas ela é como se fosse uma ovelha amedrontada pelas tempestades do mundo e que ainda como fala, é inexperiente do conhecimento. Quer dizer, ela nem conhece tanto com relação aos esclarecimentos, talvez espíritas ou não, mas ela está procurando auxílio. E pelo simples fato de ela estar procurando auxílio, ela abre essa porta e esse auxílio chega. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Então, olha isso, trabalhadores do Cristo existem em qualquer parte. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente. Por isso que, às vezes, as pessoas até acabam procurando auxílio nessas outras casas, né?
e não recebendo o auxílio completo, porque pode ser que não estão tão sintonizados ou e num ambiente onde, por isso que muitos buscam o passe, às vezes são católicos. E lá, então, o auxílio pode até ser um pouco mais eficiente, porque tem conhecimento do que está acontecendo, tem confiança naquilo que está fazendo, e então, em muitos casos, é um pouco mais eficiente. Mas isso não tira a eficiência de qualquer outro ambiente religioso. Então, ali pode ser um pouco mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas, por conta do esclarecimento que nós já temos através do Espiritismo, né? Mas é preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do divino médico dentro da melhor divisão do serviço. Então, para que a gente também não se esqueça que não existe exclusivismo de quem é o verdadeiro detentor da religião que está mais próxima de Jesus, do Cristo, ou não. Não existe isso. Jesus cuida da humanidade inteira, inclusive dos que não são religiosos. Quer eles queiram ou não, Jesus ama a todos. Então não existe um local onde é mais querido, né, mais amado. Existem os locais mais preparados, talvez, mais sintonizados, como a gente viu no começo do capítulo, que estão buscando cada vez mais a melhora interior para poderem ser mais eficientes. Estão se purificando a ponto de estar numa sintonia onde recebem o auxílio de espíritos mais fortes, mais poderosos nessa questão do magnetismo e tudo mais. Existem centros onde tem mais desenvolvimento, ou até por conta de particularidades mediúnicas de algum médium que participa da casa ou não, de algum centro, alguma cidade aí que tem um grupo que é mais direcionado para uma ação de cura, por exemplo. Existem, mas isso não é exclusividade do Espiritismo. Onde quer que exista fé sincera, trabalhadores do Cristo estão agindo, atuando. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem pela revelação da imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Então, isso é muito lindo da gente entender também. Por quê? Porque a gente vê aqui entre nós, né, os seres humanos encarnados, muitas vezes discussões para falar: não, você tem que vir para a minha religião, não, é o espiritismo que está certo, não, é a igreja evangélica que realmente é quem fala em nome do Pai. A briga acontece por parte de nós, os filhos ignorantes, porque Deus está olhando por todas as casas, por todas as religiões, por todos os seres humanos, né? Então, não existe preferência por parte do alto. E aí o André Luiz entendendo e aprendendo tudo aquilo, né? Entretanto, ele fala: outra pergunta ocorreu-me de imediato. E aí ele pergunta: todavia, meu amigo, considerei. Admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Então aí agora primeiro ele perguntou: e se ela não fosse espírita? Agora ele está falando: e se ela não fosse religiosa? E se ela não fosse nem católica, nem protestante, nem budista? Se ela não fosse espírita, se ela fosse uma pessoa que não acredita em Deus? Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Então, se é alguma pessoa que, inclusive, não tem esses valores que nós estamos procurando aprender, né? Nós estamos procurando buscar. Não se preocupa muito em fazer o bem, em compreender, em ter fé, em ajudar, a caridade.
E se fosse alguém nesse sentido e que brigou em casa e adquiriu essa matéria mental prejudicial como ela? Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Porque, como a gente acabou de ver, se isso não é exclusivo de nenhuma casa religiosa, se Deus ama a toda a humanidade, e se ela não fosse ligada a nenhuma religião? Ela também receberia esse passe, então, desses grupos espirituais? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia em Alexandre, quer dizer, comparou, né, a atenção do Anacleto como a do Alexandre, constantemente, que o André Luiz estava cada vez mais, né, acostumado. Observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, olha aqui, então, agora diferenciando uma pessoa que não tem crença religiosa, mas ela tem sentimentos retos. Então, de certa forma, ela está alinhada às virtudes de Deus, mas ela não acredita em Deus. Embora infensa a religião, em suas meditações naturais receberia auxílio. Não obstante, menor. Então, olha que coisa interessante, né? A gente não precisa, e isso é algo que me chama a atenção, porque, por exemplo, como eu já falei algumas vezes, nas caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente às vezes, ou não precisa ser nem caravana, nas atuações da Fraternidade Sem Fronteiras, às vezes a gente vê uma reunião de pessoas de credos diferentes para poder fazer, se reunirem pelo mesmo propósito. E às vezes a gente se depara com pessoas que não são de nenhuma religião, mas estão ali querendo fazer o bem. Estão ali querendo minimizar a dor do outro. Então, olha isso, é um caso como desse. Ela não precisa acreditar em nenhuma religião, mas de certa forma, intimamente, ela tem os princípios, as virtudes que são alinhadas com o bem, com os princípios divinos. Então, ela não precisa ser de nenhuma religião, mas ela tem uma crença, uma meditação. Pode ser uma meditação transcendental, que não segue o Cristo ou não, ela também vai receber o auxílio, mas menor. Porque existe uma quebra, né? Existe algo que ainda não tem uma plena confiança que não coloca ela totalmente sintonizada com essa fonte criadora. Pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se permanecesse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, então agora está vendo uma outra situação. É uma pessoa não religiosa, mas primeiro falou da pessoa não religiosa, que é alinhada a princípios do bem. Agora está falando uma não religiosa, que ela é mais tendenciosa realmente à maldade, à ignorância. Então é um espírito já mais voltado para esse lado. Permaneceria distante da colaboração de ordem superior e suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Então, não é que os espíritos não querem ajudar, porque olha como fala, né? Essa pessoa se distancia. Então, ela permaneceria distante da colaboração. A colaboração existe, mas esse espírito vai longe, se distancia, fecha as portas e sofreria os desgastes violentos dessa intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Então, é uma consequência natural para quem se afasta desse princípio, né, das leis divinas. E aí o André Luiz, ouvindo aquilo, né, satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso. Então acabaram de fazer o cuidado daquela senhora.
O André Luiz perguntou, né? Aquilo esclareceu algumas dúvidas dele, mas ele não quis interromper mais, até porque ele viu que era um trabalho intenso de uma concentração muito grande que esses espíritos fazem. Então, ele continuou acompanhando o Anacleto. E agora o Anacleto saiu daquela senhora e se dirigiu a uma outra pessoa que estava ali na casa. Agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou a atenção. Então, mais uma vez, o Anacleto pediu para que ele prestasse atenção no que estava acontecendo àquele senhor. Analisei-o acuradamente, com assombro. Notei-lhe o fígado profundamente alterado. Então, no caso desse senhor, lá por parte de visões do mundo espiritual, ele já percebe que o fígado desse senhor estava completamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida. E via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. O André Luiz, analisando, tentando diagnosticar, né, por parte do conhecimento médico dele, viu tudo aquilo e viu realmente que o pâncreas, principalmente, ali também estava completamente comprometido. As células hepáticas, né, o fígado dele, né, estava completamente comprometido, inclusive chegando ao pâncreas, como ele citou. Mas o fígado dele, as células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar espantadiço. Então, mais uma vez, o André Luiz olhou e se voltou ao Anacleto, pedindo, né, com um simples olhar, né, a explicação do que estava acontecendo com ele. E mais uma vez falando, né, mostrando aquela nuvem negra, mas agora deslocada em outro órgão. Então, a gente pode começar a pensar com relação a nós também, né? Qual é o órgão que eu prejudico com pensamentos, muitas vezes, né, de irritação, de desequilíbrio, seja lá o que for. Mas dentro de mim, o que está acontecendo? Dentro desse senhor, o fígado está sendo comprometido por essa matéria mental. E aí o Anacleto fala: observou? Disse ele bondosamente. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Então, toda perturbação mental acaba gerando futuramente um processo patológico, uma doença. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então, qualquer desequilíbrio mental nosso é uma desarmonia. Existe uma harmonia. Se a gente rompe com essa harmonia, a gente então entra numa desarmonia mental que gera uma desarmonia orgânica e que leva a uma doença, uma enfermidade. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Então, olha isso, ele é uma pessoa com valores positivos da personalidade humana. Então, ele é uma pessoa ativa, que provavelmente trabalha, atua, faz muita coisa, tem capacidade de assim fazer, levar a sua vida muito bem das questões de um encarnado. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Então, olha isso, ele é uma pessoa que triunfa no que ele faz materialmente. Ele é uma pessoa que provavelmente executa bem o seu trabalho. Ele aprendeu a dominar, a organizar a profissão dele. Ele consegue resolver os assuntos de ordem material. Então, através de inúmeras experiências e lutas
de encarnações passadas, onde ele tem o dom de dominar a situação de maneira material. Então ele conduz bem a sobrevivência dele na matéria. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Então, olhem como existe uma diferença, né, muito grande entre as realizações externas que a gente tem aqui na nossa vida e as realizações com relação à conquista do nosso mundo íntimo, ao domínio dessa harmonia, desse equilíbrio, que é o que falou ali atrás, né? A doença da mente é uma desarmonia. Então, essa pessoa, ele se dá bem, ele é uma pessoa que provavelmente, aos olhos do mundo, é um bem-sucedido. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa articulada, uma pessoa que, mas intimamente, é uma pessoa que ainda está nesse processo. Agora, como fala, nessa encarnação, ele está no processo de domínio de si mesmo. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto. Quer dizer, nesse processo, ele está numa luta interior muito grande. Porquanto, dentro da sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Então, olha isso. Para ele, como um espírito que triunfou na matéria várias vezes, então, e ele como tendo uma personalidade dominadora, então uma pessoa que provavelmente ela tem palavra, voz, né? Quer determinar as coisas, quer que seja feito assim, que seja feito assado, até porque ele sabe que isso tem bons resultados por parte do mundo material. Mas por conta de estar nesse domínio, né, de evangelização, de entrada, né, nos domínios do Cristo, ele está tendo que destruir várias concepções. Por exemplo, a concepção do próprio orgulho. Uma pessoa que realmente atinge essas conquistas é uma pessoa capaz de muita coisa na Terra. Ela é uma pessoa orgulhosa, muitas vezes vaidosa, porque ela fala assim: eu consigo, eu sou capaz, eu sou bom no que eu faço. E como que se quebra muitas vezes o orgulho? Através da submissão, né? A humildade está sendo solicitada para esse irmão nessa encarnação. Então imaginem o choque, apesar dele estar tentando, ele está buscando isso, mas é um processo. E nesse empenho, olha o que ele continua descrevendo com relação a esse senhor. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Porque é isso que é, né, o bom combate. É a hora que o nosso ímpeto fala: não, domine a situação, domine as pessoas. E o modelo de renovação de Jesus é: sirva, se submeta. É melhor, às vezes, ser gentil do que ter razão. Não tem um ditado que fala isso, né? Em muitos casos, é melhor ser gentil do que ter razão. E é como está falando, ele está passando por esse processo. E o simples fato dele estar realmente numa busca nobre, sadia, não coloca ele em condições de que já conquistou. Ele está com o fígado dele, imagine o que está acontecendo com o fígado dele. Está totalmente envolvido por uma matéria escura. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se. Olha isso, ele está sincero na busca dele de melhorar, mas sofre intensamente, porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. Então ele está tendo que sair daquele mundo egoísta que as virtudes, né, que ele acabou acumulando trouxeram, e ele está sendo convidado
uma vida totalmente mais voltada para fora do seu ego e voltada ao benefício mais geral, né, do coletivo. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de ordem, de origem humana, que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco. Então, olha isso, é uma luta. É o cérebro fervendo, né? É aquela coisa. Então, é um esforço mental gigantesco que produz, de certa forma, uma matéria que ainda não é harmônica, não é equilibrada. Ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Então, olha, por que nele é o fígado? É porque esse tipo de pensamento vai para o fígado? Não. Talvez no caso dele, o órgão frágil, o órgão alvo, é o fígado. E aí então é canalizado para ele. E a gente sabe que, por exemplo, aqui, para a medicina, a gente sabe que a gente passa nervoso, e uma pessoa que passa nervoso, em algumas pessoas desenvolvem pressão alta, hipertensão. Outras pessoas roem unha. Outras pessoas podem ter problema no fígado. Pode desenvolver um câncer. Então, qual é o órgão? Ou pode ranger os dentes, fazer bruxismo. Então, cada um tem um órgão mais frágil, um ponto orgânico que é suscetível a absorver essa matéria mental desorganizada, desequilibrada, desarmonizada. Mas ele está numa luta sincera. Ele está numa busca por compreensão e renovação. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro. Então, aqui voltando mais uma vez ao que falou lá em cima. Problemas todos temos, mas a oração é um mecanismo de busca de auxílio constante que a gente tem. Cada vez que a gente faz uma oração sincera, a gente abre canais de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Então, olha isso. Ele está sendo cuidado. Porque ele está fazendo um esforço e a espiritualidade está agindo. Se não fosse esse esforço dele, ele provavelmente seria uma pessoa que estaria com doenças mais graves já. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue. Então, olha isso, ele está com um problema constante, mas ele busca o auxílio, a espiritualidade dissolve aquilo através exatamente de como foi descrito ali por parte do Anacleto agindo, mesmo que ele não tivesse ido numa casa espírita, a gente já viu ali também ali atrás. Mas se ele não tivesse buscando esse auxílio através da oração, provavelmente ele já estaria com comprometimento dos glóbulos vermelhos dele. Complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Então, uma consequência natural daquele problema que ele estava tendo. Mas ele estava tendo, de alguma forma, um tratamento por parte do mundo espiritual através dos passes, através do auxílio do plano espiritual e através da oração dele. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá. Então, olha isso, no caso dele, tudo aquilo que descreveu que seria um problema, não vai acontecer naquele irmão. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, olha isso, como existem inúmeras pessoas que lutam, né, para poder vencer
essas questões íntimas, né? E ele nessa luta que não é pequena, olha como eles descrevem, como o André Luiz descreve, na luta titânica, em que ele se empenha contra, né, esses problemas dele mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então, o desejo que ele tem de acertar, de fazer certo dessa vez, é a âncora de salvação dele. E a âncora de salvação de qualquer um de nós. Então, porque nós temos, então, por parte do mundo espiritual, esse auxílio. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes. Então, olha que bonito, imaginando o espírito. A gente consegue daqui para frente imaginar nós sendo cuidados quando a gente vai numa casa espírita tomar um passe. Então, o espírito fazendo o movimento, da ponta dos dedos dele saindo, né, irradiações, né, de fluidos, e ele repetindo a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem, de escura, se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Então, imaginem quantas vezes isso não acontece nas nossas idas e vindas, né? Nessas lutas que cada um de nós tem. Então, a gente ainda não está pleno, né? A gente ainda tem uma série de problemas do pensamento, emocionais e tudo mais, mas nós temos esse auxílio. Então nós vamos no centro espírita e o centro espírita é o lugar mais adequado para receber esse tipo de auxílio? É o mais adequado porque se domina a técnica, mas não é o único. Se eu não me sinto bem em ir num centro espírita, não tem problema. Eu posso ir na minha casa religiosa e fazer uma oração fervorosa que eu vou estar sendo auxiliado também. Eu posso, da minha casa, também abrir esse canal constantemente, numa boa concentração, num movimento sincero de busca desse auxílio, e isso vai acontecer inúmeras vezes por parte da nossa boa vontade, por parte do auxílio que tem do mundo espiritual, até que a gente consiga superar esse processo difícil que é o de cada um de nós, cada um nas suas particularidades. E às vezes a gente conhece uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, a nossa oração também na presença daquela pessoa, ou não precisa ser pessoalmente, né, junto com a pessoa, mas a distância também faz com que a nossa oração, também faz com que a nossa intenção seja levada até aquela pessoa e a gente cuide daquela doença, daquela enfermidade, ou já de uma enfermidade instalada no corpo daquela pessoa, ou de um problema emocional que esteja começando, ou que já passe por bastante tempo, mas nós temos condições de ajudar a outros, a nós mesmos. Então, estando encarnado, estando desencarnado, então quando a gente for para o lado de lá, a gente pode continuar fazendo parte desse tipo de auxílio. Então, tudo isso abre para a gente uma série de informações, né, de esclarecimentos que nos fazem entender como é que funciona e até do que nós somos capazes. Porque assim, às vezes a gente fica desanimado, achando que então não tem jeito. O auxílio está sendo dado. Basta a gente procurar. E aqui eu vou terminar, eu vou parar hoje aqui porque a gente vai entrar já no item 7 depois. E já deu aqui uma hora que a gente está falando, mas eu acho que já tem bastante informação, né, com relação a esses exemplos que foram dados, descrevendo esse auxílio que estava acontecendo dentro da casa espírita por parte da equipe de espíritos que cuidam dos passes, né, pelo lado do mundo espiritual. Certo? Alguma dúvida ou alguma outro
detalhe que vocês tenham percebido ali no texto, que vocês queiram comentar ou falar? Se não, eu acho que já é muita bênção, né, para que a gente vá entendendo, assimilando, até facilita a nossa presença na casa espírita quando a gente for dar um passe ou quando a gente for receber um passe, entendendo todos esses mecanismos e as possibilidades. Mas ainda tem mais coisa adiante para que a gente entenda, né? No próximo domingo eu acho que a gente completa já esse capítulo. E aí tem mais algumas particularidades que é importante a gente entender também com relação a essa busca do auxílio, ao que os espíritos podem fazer por nós ou não, certo? Perfeito, perfeito. Lindo demais. Muito lindo, né? Então tá bom. Muito. Mais uma vez agradeçamos a Deus pela oportunidade da gente estar aqui junto, estudando e descobrindo tudo isso, certo? Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Ótima semana. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite.